Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo de número 38. E antes eu gostaria de lembrar a respeito de uma coisa que marca o início da vida cristã e acompanha o cristão por toda a sua vida. E eu estou falando a respeito do arrependimento. O arrependimento ele marca o início da vida cristã porque todos os que são salvos, todos aqueles que são invadidos pela graça maravilhosa do Senhor, por aplicação do Espírito Santo no seu coração, eles olham para suas próprias vidas e eles tomam a consciência de que não estão andando de um modo correto. O arrependimento marca, portanto, o início da vida cristã. Mas não somente o início, marca toda a vida cristã, porque o pecado continua presente nas nossas vidas e sempre nós precisamos nos voltar para Deus e dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados. Não só de um modo geral, mas de modo também específico. Senhor, perdoa este pecado que eu cometi, este exato pecado que eu fiz na minha vida e desonrei o Teu nome. Então, o arrependimento ele deve ser uma das principais marcas da vida de um cristão. Aliás, essa é uma das evidências que você pode tomar como base para avaliar a tua própria vida. Existe arrependimento no teu coração? A sua vida é marcada por um processo contínuo de retorno a Deus e a sua palavra? Essa é uma boa base para você avaliar se de fato a graça irresistível do Senhor tem operado na sua vida, né? Então, este Salmo 38 que nós vamos ler, ele fala sobre arrependimento. Davi se mostra aqui muito arrependido. Nós vamos ler aqui o Salmo 38. Ele diz: Não me arrependas, Senhor... Estou falando de arrependimento, acabei falando errado aqui. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Davi ele tinha uma consciência muito clara a respeito dos seus pecados. Ele, por vezes, se arrependia profundamente diante de Deus. E nesse salmo, ele percebe que a ira de Deus está sobre ele, que a mão do Senhor pesava sobre ele. Ele carregava como que uma mochila de pedras por causa da culpa dos seus pecados. Ele não culpa ninguém, ele não justifica os seus pecados, ele simplesmente assume os seus erros. E entende que toda circunstância que ele está vivendo, todas as dificuldades, todas as coisas terríveis que ele está vivendo, é sim por conta dos seus pecados, como consequências daquilo que ele cometeu e desagradou a Deus. Ele descreve a sua dor dizendo: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Veja que ele está passando por ele está dando indícios de uma doença que hoje seria dito, né, doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que brotam no interior do nosso ser, mas que refletem na saúde dos nossos corpos, né? Ele se vê aqui muito quebrantado, muito dolorido, totalmente devastado nas suas forças físicas por conta de um desassossego do coração. Talvez se fosse diagnosticado hoje,
Davi seria diagnosticado com depressão muito profunda, né? Talvez dariam algum remédio para ele para tentar mudar o seu ânimo, dar a ele novas forças para que ele pudesse enfrentar essa situação. Mas Davi certamente iria recusar todos esses remédios porque ele entendia qual era o seu problema. O seu problema era o pecado. O desassossego do seu coração se dá por conta das suas iniquidades. Não era por nenhuma disfunção química cerebral simplesmente, mas por causa de um problema na alma que só podia ser tratado com o perdão de Deus. E ele diz então: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, eu espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Então, Davi, ele está ali ele está dizendo que ele está numa situação muito difícil, não só na questão física, no seu sofrimento físico, mas também por conta de toda uma situação social que ele está passando, né? Por conta dos seus pecados, o seu corpo adoece e uma série de coisas ao seu entorno também o afligem. Ele é perseguido, ele é oprimido, né? Pessoas, inimigos seus armam ciladas, os seus próprios amigos e parentes ficam de longe. E ele está colocando o seu pecado como a razão de tudo isto. Ele diz no 17: pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. E agora o versículo 18, importante para a gente entender esse texto: confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do quê? Por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não desampare, Senhor, Deus meu. Não me desampare, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ele clama a Deus pela sua intervenção na sua história, pelo amparo, pela presença, pelo socorro, pela salvação do Senhor. É isso que ele entende como sendo a solução dos seus problemas, uma cura que seja operada por Deus na sua vida. E o caminho desta cura é o arrependimento. Ele confessa os seus pecados, ele confessa as suas iniquidades, para que ele possa então obter do Senhor o perdão e a cura da sua alma, não é? Então, bem, se de fato Davi está depressivo e ele então entende que isto tem uma causa espiritual nos seus pecados, então nós podemos dizer que talvez muitas das doenças da alma, das ansiedades que nós enfrentamos, elas têm raiz no coração. Elas têm raiz no coração e devem ser tratadas com este mesmo remédio que Davi toma, o arrependimento e o perdão que ele busca do Senhor. Eu creio que esta é a solução
para os nossos maiores problemas. O problema está aí. Todo mundo experimenta, numa medida ou em outra. Alguns experimentam o problema de modo bem discreto, outros de modo muito profundo. Mas qual seria a verdadeira solução? Eu creio que a Bíblia nos indica. A solução para os problemas da nossa alma é a reconciliação com Deus, que passa pelo arrependimento. Passa pela primeira compreensão dos nossos erros, de que nós cometemos pecados que ofendem e desagradam a Deus. Além da consciência, há também uma tristeza por conta de termos ofendido a Deus, um desejo sincero de não fazer mais estas coisas. E por fim, uma atitude concreta de mudança. Arrependimento é isso, uma mudança de mente. A palavra arrependimento em grego é metanoia, que é a mudança de mente. Então, o arrependimento, ele passa pela consciência do pecado, pela tristeza do pecado, por causa do pecado, e pela decisão em não mais cometer o pecado. Esse é o caminho, essa é a volta completa aí, o ciclo completo do verdadeiro arrependimento. Quando nós deixamos o pecado e nos voltamos para Deus com fé e buscamos agradá-lo e eliminar aqueles erros da nossa vida. Davi, ele nos é um modelo de alguém que se arrepende, que confessa os seus pecados. Hoje, uma das coisas que eu creio serem mais raras na nossa vida, inclusive na vida de cristãos, é o arrependimento. É quando nós fazemos algo que desagradou a Deus e nós confessamos. Não só confessamos diante de Deus, mas também confessamos diante daqueles que ou participaram conosco dos nossos pecados ou também foram ofendidos pelos nossos pecados. O arrependimento é vital. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos, nós somos perdoados. E então, aquela mochila de pedras que nós estávamos carregando, ela é tirada e depositada aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, nós todos nos aproximamos de Cristo arrependidos. Ele nos acolhe, nos perdoa e nos reconcilia com o Pai. Lá no finalzinho da Bíblia, o apóstolo João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até amanhã. Eu estou lembrando, você vai assistir provavelmente esse vídeo na sexta-feira, o dia que é comemorada a paixão de Cristo, ou o sacrifício, a morte substitutiva de Cristo. Tenha em mente que é por causa do sacrifício de Jesus, da sua morte física, que nós podemos obter de Deus o perdão pelos nossos pecados. Talvez esse seja um momento adequado para você fazer uma oração diante de Deus, confessando as suas falhas, confessando os seus erros, dizendo tintim por tintim tudo aquilo que você viveu até hoje e que você sabe que desagradou a Deus. Diga isso diante de Deus. Clame a Ele por misericórdia, clame a Ele por perdão. E vá mais além. Se pessoas foram ofendidas pelos seus pecados, ou se pessoas participaram contigo dos seus pecados, talvez seja hoje o dia de você ir até essas pessoas, fazer um contato com elas e falar: olha, eu estou arrependido daquilo que eu fiz junto com você. Ou então, eu estou arrependido daquilo que eu fiz contra você. Porque eu entendi que Deus espera de mim o arrependimento. Então, assim como eu pedi perdão a Deus, eu quero também pedir perdão a você. Talvez esse seja o dia oportuno para você verdadeiramente se arrepender diante de Deus e encontrar nele o perdão. Que seja Cristo aquele que venha trazer paz
ao teu coração, venha tirar o desassossego da tua alma, venha tirar toda a ansiedade, toda tribulação espiritual que você possa estar sentindo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Um grande abraço. E agora sim, até amanhã.